trouxe uma monitora, a minha aluna da PUC Goiás, a Luísa, que vai auxiliar um pouco na palestra. E ao final, quando eu terminar, né, de passar todas as informações, todas as dicas, ela vai explicar um pouquinho o trabalho que ela realiza na Paróquia Sagrada Família, no grupo de jovens, e mostrar um pouco as redes sociais que ela gerencia. Bom, eu fui apresentado, inclusive, em relação à minha tese de doutorado, né, que eu fui migrando, trabalhando com vários suportes, em termos de visualidade, de imagem. Parti da fotografia, fui para o cinema, para as narrativas de jogos de videogame e etc. E sou professor da PUC Goiás, do curso de Publicidade e Propaganda, e também pensei que seria um workshop, assim como a professora Patrícia, e até tinha pensado em uma prática, etc. Mas vou trazer dicas que são relevantes para que vocês aprimorem o olhar, pensem esse registro imagético e pensem na fotografia como um discurso, como uma narrativa, onde você conta a história de um momento, de uma celebração, de um evento, e trabalha com o ingrediente principal, que é o título da oficina, né? Olhar, emoção e fé, cobertura fotográfica de eventos religiosos. Então, nosso principal ingrediente é a emoção, porque o ritual litúrgico, o sacramento em si, ele pressupõe emoção. A religiosidade, ela traz essa emoção. E como que eu vou capturar o instante de forma a produzir emotividade, de forma a registrar aquilo que está acontecendo de maneira emotiva? Eu preciso de um bom aparato tecnológico? Talvez, mas mais do que um bom aparato tecnológico, eu preciso ter uma percepção aguçada, um olhar que vai auxiliar nesse registro, né? Porque antes de realizar uma foto, eu penso primeiro no plano fotográfico, naquele enquadramento e no assunto que eu vou documentar, de que forma eu vou organizar esses elementos visuais dentro de uma imagem. E não só de uma imagem, mas eu posso pensar também em série fotográfica. Como uma imagem ela vai dialogar com as outras e como eu vou contar a história daquele evento, partindo para a perspectiva do storytelling, partindo de uma materialidade cotidiana, de um ritual que acontece no âmbito documental, mas transformá-lo em uma narrativa, onde eu, como representante daquela realidade, eu conto a história de forma mais ou menos emotiva. E é isso que a gente vai trabalhar. Então, quando a gente fala em narrativa, eu falei da questão do suporte, por quê? Primeiro, eu só tenho, na minha paróquia, eu fotografo com o meu iPhone, com o celular. A National Geographic, ela tem um concurso para fotógrafos que fotografam com o iPhone, e tem alguns fotógrafos que, inclusive, foram contratados, que só fazem registro via celular. Então, o que importa não é apenas o aparato fotográfico, tá? Se você tem um celular, uma câmera fotográfica profissional ou semi-profissional, uma TechPix não, é exagero. Mas tendo como olhar uma boa percepção de iluminação, de composição, você consegue fazer boas imagens. TechPix a mais vendida do Brasil. Então aqui, nessa primeira imagem, nós temos um ritual, né, que acontece da festa do Divino Pai Eterno. Inclusive eu trouxe alguns exemplos práticos de alunos da Escola da Comunicação, de alguns fotógrafos e algumas fotos minhas também, para a gente pensar que é possível na nossa realidade nós conseguimos um resultado diferente, tá? Em termos de expressividade, em termos de olhar, de emotividade e de captura do instante. De que forma eu vou selecionar aquele fragmento de realidade dentro do recorte da objetiva e transformar isso visualmente em um assunto de relevância, né? Sem perder o contexto daquilo que eu estou registrando. Então aqui, por exemplo, eu até brinquei com a Luísa mais cedo,
por causa da imagem do Divino Pai Eterno, porque eu trouxe vários exemplos da festa do Divino Pai Eterno, né, que é uma das maiores festas religiosas do Brasil e tem grande relevância no nosso contexto regional. Então aqui, esse ritual, né, essa prática de devoção, de fé, de entrega, de relação das pessoas com o sagrado, está sendo representado nessa foto, dentro de um instante decisivo. Ali a gente tem uma gestualidade, né, de entrega, de devoção a Deus, aonde o personagem principal ele está ajoelhado e pedindo, agradecendo, tendo esse contato material e espiritual com o aspecto sagrado. Então o fotógrafo ele tem que ter essa sensibilidade, primeiramente, né, de saber recortar esse assunto visual e de se aproximar desse público, mas sem invadi-lo, trazendo um registro da espontaneidade, sabendo contar uma história, conhecendo todos os detalhes que compõem o evento, porque cada momento que você perde pode estragar o seu registro ou trazer um registro incompleto, né? Então nós temos que estar atentos o tempo todo. E a questão de intervir também é importante nós pensarmos, porque existe um limite muito tênue, né, entre registrar todos os momentos, aproximar, adentrar aos espaços e ser invasivo, ser chato, atrapalhar a devoção das pessoas. Então a gente tem que pensar muito nesse nosso papel enquanto fotógrafos, enquanto pessoas que fazem um registro para alimentar as redes sociais da pastoral ou para produzir um material impresso e etc. Tá? Descrição é sempre o melhor, o mais invisível possível. Por isso que geralmente fotógrafo está de roupa preta, né? Principalmente em eventos sociais e etc. Para ele ser menos visto. E como que nós vamos criar uma narrativa visual? Nós temos que pensar que a imagem fotográfica, além desse aspecto de aparência de realidade, né, porque a imagem ela traz esse aspecto de credibilidade, por conseguir reproduzir de forma verossímil, muito parecida com a realidade exterior, além desse aspecto ela tem a questão simbólica. Então eu não estou reproduzindo só um momento em termos de registro, eu estou trazendo um discurso que vai fazer com que o espectador ele remeta a outras situações, e nesse caso a outras situações de fé. Então, dessa maneira eu vou conseguir fazer um registro que emocione. E pouco a pouco nós vamos construindo uma assinatura visual, porque quando eu hierarquizo elementos visuais dentro de uma imagem, quando eu utilizo aspectos de iluminação, de sombra, de fundo, de contexto, eu estou usando, assim como num texto escrito, um repertório simbólico que forma um discurso visual que narra, que conta uma história. E cada elemento dentro de uma imagem possui uma hierarquia que consegue, né, trazer o nosso olhar para pontos específicos em cada momento, e dessa forma a gente consegue acompanhar e ler, fazer a nossa leitura daquela imagem. Cada espectador ele vai ter uma percepção acerca da foto, nós não temos total controle disso. No entanto, é possível nós influenciarmos algumas expressões, né? No caso da emoção, é possível nós captarmos de forma sensível, e quanto mais espontânea for essa foto, mais eu conseguirei trazer um ponto de vista que emocione, que seja verdadeiro. Alguns fotógrafos, Sebastião Salgado, vários fotógrafos conhecidos, né, eu vou mostrar alguns exemplos, eles já desenvolveram isso de uma forma tamanha que você bate o olho na foto da pessoa e sabe quem é o fotógrafo, porque ele visualmente ele consegue trazer uma assinatura, um repertório, uma forma de contar a história que é própria dele. E isso marca o desenvolvimento de um ponto de vista, de um olhar.
Então você vai, por exemplo, na exposição de Sebastião Salgado, quando você adentra aquele espaço, né, você já, nossa, essa foto é dele, foi o Sebastião Salgado que fez, tá? Principalmente quando a pessoa, quando o fotógrafo ele sabe trabalhar esses elementos visuais dessa maneira a gerar emoção, né, etc, de forma expressiva. O olhar e o instante decisivo é primordial, então nós temos que estar no momento certo, no local certo, na hora certa, para não perdermos aquele clique, que às vezes aquele momento ele não se repete, seja de uma missa, seja de um encontro de jovens, seja de um casamento, de um batizado, enfim, qualquer evento religioso que você participe, é importante se ater a todos os detalhes, ter uma pauta daquilo que vai acontecer durante o evento, para que você não perca o tão esperado momento. E às vezes é o momento mais importante e é aquele que você deixou passar, não registrou, tá? Uma outra dica, uma dica técnica, sempre façam backup, gente, porque, roubaram minha câmera, tá, mas eu tenho uma cópia, tá? Eu termino o meu trabalho geralmente como fotógrafo, eu tiro o cartão de memória da câmera e já guardo. Depois eu já transfiro para o computador, levo o notebook, um HD externo e contem com problemas, porque tecnologia sempre vai deixar a gente na mão, sabe? Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Fiz a minha fotografia com celular, com iPhone, eu já posto, ou com outro celular, né? Não estou fazendo propaganda do iPhone, só se porque existe concurso de iPhone, etc. E o registro, então, ele vai trazer uma narrativa. É importante nós pensarmos nessa cronologia daquilo que está sendo registrado e de que forma um conteúdo vai construir uma narrativa sendo costurado com os demais, com os registros subsequentes, né? E de que forma depois eu vou organizar toda essa história. Mesmo que eu tenha fotografado em momentos distintos ali da programação, mas depois como eu vou unir todas essas peças do quebra-cabeça a fim de criar uma série, porque esse conceito de série fotográfica vem, né, dessa questão de você ter um conceito e saber dialogar uma imagem com a outra e criar todo um encadeamento simbólico. Isso funciona tanto para um álbum, quanto para um material impresso, quanto para os stories do Instagram, que a Patrícia estava falando agora há pouco, né? Então nós temos que pensar de que forma nós vamos organizar esse conteúdo. E nas redes sociais também isso é fundamental, porque uma página de Instagram onde você não se encontra, né, não tem uma frequência de postagem, de assunto, de conteúdo, de tipo de fotografia, né, que é postado, os seguidores eles vão ficar perdidos, tá? Então a gente tem que pensar nisso. Excesso de stories fixo e etc, às vezes deixa, né, os seguidores perdidos. Aqui eu tenho um momento, né, litúrgico, onde essa água ela é aspergida e a imagem, da forma que ela foi captada, há um congelamento da imagem, que nós podemos visualizar ali as gotinhas de água, né, no ar, que mostram toda essa sacralidade, esse processo, geralmente que é um ritual de cura, né, da missa da Igreja Católica, e a figura do Divino Pai Eterno fazendo todo esse link, porque na festa do Divino Pai Eterno nós temos vários momentos, além das missas, novenas, etc., tem a festa dos carreiros, tem toda uma integração da comunidade de uma maneira geral. Então, esse momento ele foi registrado, é uma orientanda nossa da Escola de Comunicação, que ela criou um livro, né, um fotolivro, com registros de devoção da festa do Divino Pai Eterno. Então ela acompanhou as procissões, né, as caminhadas, no trajeto que as pessoas fazem de Goiânia a Trindade, ou de outras cidades até Trindade, as missas e etc. Aqui, o enquadramento mais fechado, ele traz essa noção, essa sensação psicológica de intimidade. Quanto mais próximo, né, eu estou daquilo que eu estou fotografando,
mais esse aspecto emotivo, subjetivo, ele é retratado. Então, em alguns momentos, eu tenho que adentrar, a partir do recorte do objetivo, esse momento e a emoção daquele personagem que eu estou retratando, que no caso aqui é um carreiro, né, um fiel que está fazendo esse gesto. E eu trouxe algumas noções de composição e iluminação para a gente discutir, tá? Eu vou apresentar algumas noções, antes da Luísa mostrar a página da Sagrada Família, para nós pensarmos a imagem antes da captação, tá? No momento em que eu fiz o clique, que eu resolvi, né, finalizar essa imagem, eu já tenho ela na minha cabeça, tá? Eu já imaginei, eu já tenho um conceito mental dessa imagem antes de realizá-la, e eu fiz toda uma organização visual em termos de disposição de elementos que eu posso usar como estruturas de significação dessa imagem. Então, a disposição adequada. Não existe uma regra rígida, não existe a foto correta, mas existe a foto harmoniosamente, né, agradável. A foto que... Porque às vezes você tem uma condição de iluminação boa na foto, você tem um cenário interessante, né? Pega um acontecimento que seria, registra um acontecimento que seria relevante, mas a sua foto está visualmente desinteressante. Então nós temos que ter cuidado nessa organização estética da fotografia. Então a disposição adequada dos elementos visuais na foto é o primeiro cuidado que nós, como fotógrafos, nós temos que ter. É por isso que é chamado de composição, porque você está compondo uma imagem, construindo uma significação a partir daquilo que está sendo registrado. Então eu trouxe algumas dicas, primeiramente em relação ao retrato, porque dentro de uma celebração religiosa, nós vamos trabalhar tanto com fotos numa perspectiva mais geral, quanto com esse resgate, essa captura, essa representação da emoção, que vem por meio da estética do retrato, tá? Mas nós temos que ter muito cuidado com que retrato é rosto, expressão, estado de espírito, emoção, estado de ânimo. Então, como que eu vou retratar esse retrato, né? Como que eu vou mostrar esse retrato, sem pegar um momento que não seja expressivo? Como que eu vou trazer essa expressividade para a imagem? Estando no lugar certo, na hora certa, e também pensando, inclusive, em alguns elementos como a altura da câmera, tá? Eu posso tirar o retrato na altura dos olhos, eu posso fazer uma representação, né, para criar uma outra significação, um pouco, não precisa ser um ângulo extremo, mas um pouco de baixo para cima, que vai trazer uma sensação psicológica de engrandecimento, né, de poder, de exaltação. Nesse contexto de fé, isso é interessante, tá? Em termos de representação visual. Ou, ao contrário, eu posso usar um ângulo também, que é chamado de plongée, né, que é mergulho em francês, para representar a foto de um ponto de vista diferente, tá? Que vai trazer um aspecto de dramaticidade. No caso da foto, geralmente de cima para baixo, ela vai trazer uma sensação psicológica mais de opressão, dramaticidade, etc. E um ângulo, às vezes, completamente inesperado, pode trazer uma foto original. Eu estou trabalhando com redes sociais, estou trabalhando com público jovem, né? Por que não subverter um pouco essas técnicas? Por que eu não posso inclinar um pouco meu enquadramento e criar efeitos interessantes? Depois eu vou mostrar alguns exemplos aqui. Aqui, por exemplo, como tem uma criança na foto e é uma perspectiva de fé, a foto foi feita de baixo para cima, né, para trazer uma exaltação da religiosidade, daquilo que está sendo representado, e também porque, pelo fato de haver a criança, porque geralmente criança a gente não fotografa de cima para baixo, porque senão você vai achatar, né? Então você tem que agachar na altura
do personagem que você está representando. E ali, como a mãe está de joelho, o ângulo mais adequado foi de baixo para cima. Outra coisa, eu vou falar daqui a pouco, mas descentralizar um pouco a imagem também é interessante, porque traz uma sensação de movimento. Sai daquela estética comum do retrato, meio de 3x4, né? Aquela coisa fixa ao centro. Então é bom você dar uma descentralizada. Aqui de um fotógrafo que chama Adenor Gondim. Ele fez várias fotos, né? Ele tem várias séries fotográficas de Aparecida do Norte, de Bom Jesus da Lapa e etc. Aqui nós temos um momento onde o céu foi usado como fundo, porque é um fundo neutro, onde nós podemos destacar a imagem, aqui nesse caso, né? Usar fundos neutros é interessante também em alguns contextos, tá? Aqui no meio da multidão ele conseguiu destacar um assunto visual a partir disso. E a fotografia de baixo para cima, ela também trouxe uma exaltação da fé, da figura religiosa, da imagem, né, de Jesus e de toda essa composição simbólica que é realizada para o alto, né, para a devoção, para o sagrado, para o divino. Então ele conseguiu construir visualmente esse discurso, esse repertório narrativo a partir do ângulo, da angulação que ele utilizou, tá? E conseguiu isolar, né, de certa forma, o personagem principal, segurar a cruz, a outra imagem também que compõe a imagem, que compõe a fotografia, e trouxe uma referência ali embaixo dos outros participantes, mas eles não interferem na significação da foto. Então, visualmente ficou interessante. E o personagem não está tão centralizado, então trouxe essa ideia de movimento. E aqui a gente tem também a foto em preto e branco, que traz esse aspecto documental, e temos uma ideia também de meio que de contraluz, né? Bastante contraste de sombra, de luz e sombra, que auxilia nesse processo de emoção, de contraste estético e etc. Aqui uma outra foto em contra-plongé, de baixo para cima, contra mergulho, né, que trouxe também, apesar de estar num close, num enquadramento mais fechado, trouxe uma exaltação à personagem, porque tem um leve contra-plongé, e o fundo em cima neutro, né, claro, mas direcionado à gestualidade da personagem principal, né, que é o alto, que é a divindade, que é o sagrado, que está sendo representado nesse contexto da igreja. A questão do fundo da foto. Nós podemos compor a foto de várias formas. Primeiramente usando um fundo neutro, fundo branco, fundo preto, o céu de fundo como elemento visual, porque nós temos uma sensação psicológica de neutralidade, de isolamento daquele objeto, em meio a várias referências visuais, que às vezes o seu assunto principal poderia se perder. E de simplicidade dentro do ambiente. Então uma foto que ela não vai criar distrações e a atenção do espectador ela vai ficar voltada àquilo que está sendo retratado. Por outro lado, em alguns momentos nós também podemos, como eu vou mostrar alguns exemplos, explorar, né, esse contexto do próprio cenário, né? Às vezes usar um vitral, um aspecto da igreja como moldura, né, da foto ou como fundo, é interessante, tá? Então nós podemos fazer dessas duas formas. Geralmente é bom usar um fundo neutro, principalmente quando eu tenho extrema informação e eu quero isolar aquele objeto específico. Então eu vou fechar mais o enquadramento, vou usar um fundo mais neutro, ou vou desfocar o segundo plano e etc. E quando eu quero fazer uma composição relacionada ao cenário, né, eu vou aproveitar de alguns espaços, mas escolher o espaço adequado é interessante. Aqui eu tenho uma foto que tem um fundo mais neutro, né, mais branco,
A personagem também está centralizada, ela segura um terço, eu não sei se vocês estão conseguindo ver. A iluminação também faz um destaque visual na personagem principal, né? E já nessa outra foto, eu tenho uma composição que o espectador vai identificar, né, com mais detalhes esse espaço sagrado, que no caso aqui é a igreja, né, são os vitrais. A foto também está num leve contra-plongé, de baixo para cima, que vai trazer essa dimensão do espaço onde essa foto acontece. E vai trazer uma noção de significação relativa à interação do fiel com Deus, com algo. Essa lá na Basílica do Divino Pai Eterno, onde vocês irão amanhã. O olhar, a questão do olhar. Olhar ou não olhar para a câmera? O que visualmente é mais interessante, tá? Então, em alguns casos, né, é muito comum e muito expressivo quando o personagem olha para o objetivo. Porém, nós temos que ter cuidado para que a foto não fique parecendo uma foto de 3x4, uma foto de documento comum, né? Então, nós temos que nos preocupar com a posição do personagem e de que forma a gente vai retratá-lo dentro dessa imagem. Então, uma dica que eu trago em relação a isso é posicionar o personagem ligeiramente para o lado, tá? Descentralizar um pouquinho e fazer mais de uma aplicação. Faz uma foto posada e uma mais espontânea, pede para ele não olhar para a câmera, tá? Eu trouxe alguns exemplos aqui para a gente ver. E dependendo do contexto, foto posada é interessante sim. Por exemplo, eu vou divulgar aqui o Multicom e vou mostrar, né, a equipe que trabalhou. Aí eu vou para os espaços apropriados, aonde vai haver pose. Mas em ritual, em momentos de emoção, em sacralidade, geralmente nós vamos captar de forma mais invisível possível, porque senão você interfere. E quando você interfere, você quebra essa emotividade, tá? Você tem que interferir visualmente, a partir do seu olhar, a partir do recorte da objetiva, a partir da iluminação, e não fazer uma interferência dispersiva, que vai tirar a atenção do público e a emoção da foto. Os enquadramentos. Nós temos que ter muito cuidado com o enquadramento, tá? Às vezes acontece muito, eu vejo em várias redes sociais, as pessoas cortarem pé, ou fazer enquadramentos nas juntas, que dão uma sensação psicológica de amputamento, parece que a pessoa não tem o membro. Então nós temos que ter cuidado com essas questões, tá? Os enquadramentos, eles existem justamente para trazer uma sensação psicológica de continuidade, mesmo que eu não veja aquele espaço que está além do recorte, imaginariamente, o meu cérebro, ele preenche aquelas lacunas. Então, por exemplo, eu vou retratar aqui a professora Patrícia mexendo no celular, postando uma foto minha. Aí eu vou fazer um enquadramento, né, que não vai cortar a pontinha do dedo juntas, tá? Porque senão vai trazer essa sensação de amputamento. Geralmente nós temos enquadramentos mais gerais, plano geral, plano americano, que é um pouco acima do joelho, no meio da coxa para cima, porque aí você sai da junta, né? É só lembrar dos filmes de faroeste, na altura do revólver dos cowboys. Um enquadramento que quebra um pouco isso é um enquadramento, você faz um plano médio da cintura para cima, tá? Tem um plano que é chamado de plano italiano, que é um pouco mais fechado, close, mais fechado, e plano detalhe, que é olho, boca, mão. E quanto mais fechado o enquadramento, mais eu vou adentrar a subjetividade do espectador, a ponto, né, ou daquilo que está sendo retratado, a ponto de, às vezes, revelar, inclusive, sentimentos íntimos. Por exemplo, a Luísa está nervosa e está apertando a mão. Então eu vou, a partir de enquadramento, ressaltar essa emoção dela. Olha, ele está chorando e eu quero explorar isso de uma forma mais dramática.
Então vou usar enquadramento mais fechado. Aqui eu tenho um retrato bem expressivo, aonde a modelo olha para o retrato. Aqui é um registro mais espontâneo, dentro da festa do Divino Pai Eterno, também em close, né? E é uma pose mais espontânea que foi captada. Aqui é dirigido, né? É intencionalmente construída essa foto, mas o fotógrafo dirigiu a modelo e pediu para ela não olhar para a câmera. Aqui também há alguns registros mais espontâneos, eu vou passar rapidamente por causa do tempo. A questão da iluminação. Se a gente quiser um resultado mais sutil, mais suave, mais leve, o ideal é evitar usar iluminação direta, iluminação dura. O que é iluminação dura? É toda fonte de luz direta. Se eu pegar o flash dedicado da câmera, esse flash que a gente acopla, e apontar diretamente para o rosto do personagem, né, que está sendo fotografado, eu vou ter uma luz concentrada no rosto e o restante com sombra. Então, se não for uma intenção minha em termos de dramaticidade, não é ideal. Por isso que em estúdio nós usamos acessórios, para rebater, para filtrar, para criar luzes indiretas. E com luz natural, como que eu faço? Uma luz que vem da janela, é legal, é uma luz suave, uma luz diagonal, né? Mas toda fonte de luz mais direta, ela vai produzir muito contraste, muita sombra, né? Vai dar um aspecto mais carregado. Dependendo do horário do dia, eu estou numa condição de sol a pino, o sol está em cima, né? Vai produzir olheira. Então tem todas essas questões que às vezes a gente tem que resolver enquanto fotógrafo, porque nós não temos escolha, né, naquele momento. Mas que se a gente puder escolher o ambiente ou a forma que a gente vai fotografar, nós vamos ter uma maior facilidade. E para tentar usar uma luz mais suave, por exemplo, uma luz de janela, nós só temos que ter o cuidado de não colocar o personagem em contraluz. O que é contraluz? É a fonte de luz principal atrás, né, do que está sendo fotografado, e quando eu não trago nenhuma luz de compensação, né, uma luz principal que vai equilibrar aquela luz, né, aquele contraluz, aquela luz contrária, com o objeto que eu estou tentando representar. Porque aí nesse caso ele vai ficar em silhueta, vai ficar só o contorno, só a sombra. E se não houver a possibilidade de ir para a sombra com a pessoa retratada, evite então que o sol atinja diretamente o rosto dela. Às vezes a gente coloca a pessoa meio de lado, usa uma perspectiva sol e sombra, ou em alguns momentos, quando a gente vai usar um enquadramento mais fechado, aí é possível colocar a pessoa de costas para o sol, porque como você vai aproximar e não vai ficar em silhueta. A questão da pose da espontaneidade, eu já falei. Aqui, a iluminação, ó, ela faz um contorno no personagem principal, né? Tem uma linha diagonal de composição ali do objeto que ele segura. E é um instante, né, espontâneo que foi captado. Aqui, a primeira, uma luz mais difusa, de janela, mais suave. A segunda foto com flash apontado para o rosto dela, como eu falei, uma luz dura. Os enquadramentos, né, quanto mais fechados, aqui um plano detalhe na vela, né, mais expressividade eles vão trazer, né, às vezes é importante você aproximar, recortar, trazer elementos, né, que vão registrar aquele momento ali, litúrgico, que é importante. Uma hóstia que alguém segura, né, uma vela de uma procissão e etc. E mesmo a emoção, o olhar, dentre outros. Esse é um plano de conjunto, lá também das novenas da época da festa de Trindade. O que é um plano de conjunto? Ali a gente tem um plano um pouco mais aberto, com dois assuntos que são relacionados, né? O padre e o público.
Então, isso é chamado de plano de conjunto. E também a gente tem uma certa identificação do ambiente. E aqui um plano mais geral, para mostrar multidão, público, apresentar o local. Geralmente os planos gerais eles são utilizados com esse intuito. Eu quero mostrar quantas pessoas, o volume de público do multicom. Eu vou usar um enquadramento mais aberto. Outro aspecto importante são os pontos de tensão na fotografia. Por quê? Porque esses pontos de tensão são pesos dentro de uma imagem. Então, geralmente, como que é a nossa leitura ocidental? Da esquerda para a direita, né, de cima para baixo, geralmente. E cada elemento dentro de uma imagem, ele vai direcionar o seu olhar para uma direção específica, porque ele vai ter um peso dentro dessa imagem. Nós podemos criar um equilíbrio ou podemos trabalhar, inclusive, com ambiguidades, né, com um duplo sentido, deixar o olhar do seu espectador, inclusive, confuso e reflexivo, de acordo com o ponto de tensão que você usa. Aqui, os principais pontos de tensão, peguei fotos mais externas, da personagem principal, porque nós temos um fundo neutro, verde, e da lhama, né? Então tem uma hierarquia de olhar, você olha geralmente para a esquerda, depois para o lado direito, e esses elementos eles têm pesos iguais ali dentro da foto, que vão trazer uma sensação de equilíbrio. Outra regra, aquela gradinha que tem lá no seu celular ou na sua câmera, né, que tem duas linhas verticais e duas horizontais, não é de enfeite. É para você posicionar esses assuntos, né, de uma maneira agradável. Então, imaginariamente, na regra dos terços, nós vamos pensar em duas linhas verticais, duas horizontais e vamos posicionar os assuntos principais nos vértices, nos pontos de encontro dessas linhas, que são chamados pontos de ouro ou pontos áureos da fotografia. Aqui, por exemplo, eu tenho só um personagem principal. Eu vou descentralizá-lo e colocá-lo tocando próximo a um desses vértices. Aqui também, ó, está descentralizado. Aqui eu tenho o assunto principal também, na regra dos terços, alguns exemplos. As linhas, curvas, elementos visuais que podem ser usados como moldura também são importantes dentro do registro fotográfico. Então, nos cenários urbanos, arquitetônicos, paisagens naturais, tudo pode ser usado como elemento de composição. Com o tempo nós vamos enxergando pessoas, formas, como pontos, como linhas, como curvas, né? E a gente já vai imaginando a organização disso na hora de fazer a foto. Fica automático. A linha horizontal, por exemplo, ela traz uma sensação psicológica de estaticidade, de calma. No caso da linha do horizonte, por exemplo, o ideal é você não colocar a linha do horizonte dividindo a fotografia exatamente no meio. Ou você escolhe uma porção maior de chão ou maior de teto, dependendo do que é mais interessante de ser retratado dentro da imagem. E uma dica também é você dar uma leve inclinadinha, né, mas é leve, tá? Nessa linha do horizonte, na foto, para trazer uma sensação de movimento também. Aqui eu tenho linhas horizontais, predominantemente. Aqui eu tenho também uma sensação de profundidade, né, pela geometria, são fotos mais externas, mas dá para a gente aplicar no contexto também, né, da igreja. Aqui eu posso imaginar, por exemplo, o auditório, né, as cadeiras com linhas, etc. Aqui é uma silhueta que eu tentei registrar ali o obelisco e a Torre Eiffel em silhueta, que é nesse aspecto do contraluz. Às vezes, né, em determinados momentos, o contraluz ele pode trazer uma narrativa visual interessante. E ali tem uma linha horizontal também da própria linha do horizonte que está abaixo, que a foto ela está um pouco de baixo para cima, né, para mostrar essa grandiosidade dos monumentos. Aqui uma outra foto que eu trouxe, que está em contraluz e contra-plongé, para a gente ver, está em silhueta, né, está só o contorno dos personagens e o céu utilizado.
como elemento neutro. Aqui já tem uma luz de compensação desse contraluz. Aí eu vejo a luminosidade, tem linhas verticais ali das árvores, né, nessa composição. Linhas diagonais vão trazer uma sensação psicológica de movimento para a imagem, ao contrário das linhas horizontais. As curvas também elas são muito valorizadas, a gente pode usar como elemento de composição, tá? Às vezes o próprio cenário, e etc. Molduras. O que pode ser usado como moldura? Uma árvore, uma porta, uma janela, um elemento arquitetônico, e etc. Aqui no caso a árvore emoldurou uma parte aí do museu. Eu vou mostrar uma igreja, a parte externa dela. Mas tem uma árvore ali, ótimo, use como elemento de composição na sua foto. Perspectiva, para aumentar essa curvatura visual, por exemplo, eu vou registrar esse auditório lá de trás e eu quero trazer essa noção de junção, né, das retas e união em um único ponto de fuga lá na frente. A gente tem a sensação de proximidade. Eu posso abaixar um pouco, porque essa sensação de inclinação ela vai aumentar. Aqui também tem uma perspectiva, né, e tem curvas, começa mais largo, vai afinando e tal. Aqui também embaixo. E aqui, por exemplo, numa missa, num casamento, etc., você pode usar essa perspectiva do chão, né, ao seu favor, como elemento de composição que vai dar essa sensação de profundidade, de tridimensionalidade para a imagem fotográfica e que vai formar uma foto também bacana, interessante. Eu trouxe, eu sei que muita gente faz os registros, né, com o celular. Eu trouxe alguns aplicativos de edição de imagem. O PixArt eu acho bem fácil, bem simples de você fazer um tratamento ali rápido e postar a sua imagem. Mas existem também outros aplicativos mais sofisticados, como o Photoshop, tem uma versão para celular. InstaSize, Facetune, etc. Tá? Eu uso muito o PixArt e o Photoshop do celular. Agora a Luísa vai apresentar rapidamente a rede social da Sagrada Família. E se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem conversar depois, não sei se dá tempo, mas a gente conversa. Oi, bom dia. Meu nome é Luísa, eu tenho 18 anos e sou estudante de Publicidade e Propaganda da PUC. Eu convido vocês a pegar o celular e entrar nesse Insta, bom, vocês vão acompanhando, dão aquela curtida para ajudar a gente, até bom. Bom, o nosso grupo MJ tem 11 anos, é lá do Santuário Sagrada Família. Ele faz parte da comunidade Santa, Família Santo. É um grupo que tem como missão evangelizar os jovens. No nosso Instagram, a gente posta fotos dos nossos retiros de carnaval, posta fotos do nosso dia a dia, mas o que a gente mais utiliza ultimamente é os stories. Há fotos de algumas das nossas reuniões nas quintas-feiras. Aí poses espontâneas, né? Alguns ângulos inusitados. Como esse que está inclinado, né, Luiz? Esse aí é o nosso Instagram, MJ da Sagrada Família. Como eu falei, o grupo tem 11 anos, faz 11 anos esse ano. A gente não tem uma verba para comprar câmera, para poder fazer uma coisa grande. O que a gente usa é tipo iPhone de outra serva, porque todo mundo lá tem por volta da minha idade, entre 14 a 18 anos. Então a gente utiliza o que a gente tem, que são câmera de celular, e é só isso, câmera de iPhone, é o que a gente consegue para poder deixar a página em pé. A gente faz muito quiz para poder interagir com o nosso público-alvo.
A gente faz 5 fardos de servos. Essa aqui é a família MJ, que são os nossos servos, que hoje fazem parte da família MJ, e eu coordeno a comunicação. Eu assumi a comunicação um pouco tempo atrás, mas é muito complicado poder, tipo assim, coordenar a comunicação do Ministério de Jovem, porque quem conhece mais ou menos o grupo de jovens sabe como é que é fotografar. Que se você começa a fotografar, a pessoa não estava rezando e ela começa a rezar do nada. É uma coisa bem complicada, você tem que ser bem discreto, tem que ter aquele jogo de cintura. Não pode fotografar, por exemplo, efusão, porque se a gente pegar a foto de pessoas no chão, como no nosso Instagram, as pessoas que não são católicas e vierem conhecer o nosso Instagram e não conhecerem o que é uma difusão, o que é a comunidade católica, não vão querer conhecer, vão se assustar. E é mais ou menos isso que eu vim falar. Convido todos vocês a seguirem, a acompanhar a gente. Meu nome é Luísa, meu Instagram é Luísa_TM, vai estar também na página. E é isso. Obrigada. Bom, eu deixei meus contatos também, e-mail, Instagram, tá? Quem quiser conversar, ampliar esse bate-papo, me seguir nas redes sociais, pode me mandar direct também, se for para vocês, vou mandar para a professora Patrícia. E espero que vocês tenham gostado e essas dicas auxiliem, né, no trabalho diário ali de vocês, tá? E deixando como elemento de finalização que não é o suporte que faz o fotógrafo, né? É o olhar. Independente do aparato tecnológico que ele tenha, nós temos condições de criar uma boa narrativa, um bom storytelling e traduzir essas emoções visualmente por meio de composição, iluminação, etc. Obrigado.